Habemos Apocalipse! Finalmente saberemos quem será o monarca na Terra para implantar a visão tirânica de mundo, a sobrevivência do mais forte, e para Ensabanur os mutantes sempre devem estar no topo. O seu herdeiro vai forjar os mutantes mais poderosos do multiverso. Galera, capítulos anteriores, como sempre, vão estar na descrição, nos comentários e playlist no fim do vídeo. Então, sem mais delongas, no último capítulo restaram 4 escolhidos a sucessor do faraó. E agora Cable, Miragem, Cifra e Forge tentam sobreviver ao último desafio. 4 imponentes estátuas dos Cavaleiros do Apocalipse, as quais Cable diz que depois de chegar até aqui, jamais que ele vai ser morto por bonecos gigantes de pedra. O Forge mal consegue falar direito, já que ele literalmente está sendo esmagado da mesma forma que a Miragem e o Cifra. Esses colossos são muito mais fortes que os 4 finalistas, não tem como vencê-los e muito provavelmente eles iriam morrer se essa fosse a intenção de Ensabanur. Só que os seus estratagemas são muito mais complicados e envolvem a manipulação da mente para escolher o mais apto para o cargo de faraó da Terra. Portanto, os 4 monumentos esmagam definitivamente os guerreiros apenas para que cada um descubra que eles foram teletransportados para outro local para finalmente descobrir qual deles foi o vencedor. Cable se vê num cenário de guerra, ao qual ele já está bem acostumado, enquanto Apocalipse o lembra de que sua existência é uma anomalia temporal criada para evitar o futuro distópico, onde Ensabanur e seus delírios megalomaníacos causaram a destruição mundial e o sofrimento tanto da humanidade como da mutandade. E o Cable vive apenas para isso, ele realmente é obcecado. A simples visão do monstro já invoca um ódio do fundo da sua alma, além de ter sido o próprio Apocalipse que implantou o vírus que destruiu grande parte do seu corpo. Então tem muito mais envolvido aqui, além de salvar o mundo, a coisa é pessoal mesmo. E talvez seja exatamente isso que o Apocalipse necessite em um herdeiro, alguém que quando for preciso encare o seu líder de frente, não tenha medo, que não hesite em se opor a ele. E é por isso que o escolhido para dar continuidade ao seu legado é Nathan Dayspring Summers. Apocalipse pergunta se Cable aceita ser o seu herdeiro, e a resposta é a seguinte: ele teria à sua disposição todo o arsenal necessário para impedir a era do Apocalipse, e para isso basta ele se tornar Ensabanur. Pode apostar que a resposta é sim, e que assim seja. Apocalipse entrega um bebê Nathan completamente saudável, dizendo que de hoje em diante ele é filho de Ensabanur, tanto quanto faz parte da linhagem Grey, Summers ou Prior. Sua guerra nunca vai chegar ao fim. O próximo a receber a sentença final de Apocalipse é Forge, o grande idealizador, capaz de criações além do que Apocalipse pode sequer imaginar. E sendo seu filho, Forge pode finalmente realizar o seu sonho que foi destruído por humanos. A cidade do amanhã, um lugar perfeito, autossustentável, o fim das mazelas mundiais, sem crimes, sem fome, sem ganância, algo que poderia mudar até o universo para sempre. A mente do Forge é faminta por novas ideias, e homens obcecados pelos seus ideais podem sucumbir às suas ambições. E assim sendo, Apocalipse entrega a Forge algo que o assombra: a arma nulificadora de poderes mutantes, uma tecnologia que nem os humanos puderam desenvolver. E fica a questão: será que o homem que criou uma das maiores afrontas à mutandade é merecedor de viver na cidade do amanhã? Apocalipse o abandona com seus próprios pensamentos sombrios. Danielle Moonstar é assombrada pelas visões do seu passado, sempre abandonada e passada para trás por todos os seus colegas. Ela tinha um potencial gigantesco. Cheyenne, mutante, Valkyria, ela poderia ter chegado ao topo, mas quando seus dons foram roubados
tudo desmoronou. Até quem chegou depois dela passou a ser mais importante. Apocalipse sempre enxergou seu potencial, sua verdadeira ambição por trás de sua fachada de uma menina doce e meiga. Ele gostaria de saber se ele está certo ou, como seu codinome diz, as previsões de Apocalipse acerca dela não passam de uma miragem. Dani se senta na cadeira que pertenceu ao Charles, o criador do sonho, e desse lugar ela enxerga um mundo de possibilidades. Talvez ela não seja um herdeiro, mas sim um importante agente ou aliado de Ensabanur no futuro. Resta apenas o sempre rejeitado e jogado para segundo plano por ser um mutante fraco, Doug Ramsey. Ele está de volta a Krakoa, o lugar que foi sua verdadeira casa em toda a sua vida. Ver esse lugar em toda a sua glória traz ao Cifra memórias fantásticas, pois antes disso ser transformado na nação soberana de Krakoa, ele passou mais de um ano sozinho conversando com a ilha, transformando uma ideia numa realidade. Ninguém conhece Krakoa tão bem quanto ele. Apocalipse jamais deixou de reparar na sua atitude, apesar de na maioria das vezes demonstrar ser aliado do Conselho Silencioso, tramou pelas suas costas dezenas de vezes, sem despertar a menor desconfiança, ganhando poder, mas tendo pouco reconhecimento. O Conselho Silencioso falava por Krakoa, mas quem falava com Krakoa diretamente era ele, e nem sempre o que ela desejava era o desejo de Charles, Magneto e dos outros. Apocalipse, por outro lado, sempre acreditou que seus métodos eram perfeitos. Impor sua visão pela força sempre foi a sua meta, e talvez seja a hora de pôr em prática outra abordagem. Cifra é obrigado a ver novamente a invasão da Orquídea, destruindo seu tão amado lar. Apocalipse oferece ao Doug o que falta a ele para que essa cena nunca mais se repita. Ele já é um especialista em diplomacia, então os dois podem se ajudar. Ensabanur entrega a visão de força e poder. Doug entrega a malícia do diálogo. Talvez o maior poder entre os humanos, a força do convencimento. Apocalipse propõe que Doug renasça das cinzas novamente. Enquanto isso, veremos o destino dos perdedores. Rictor e Laura conversam sobre os próximos derrotados que vão surgir em Arakko. E como Laura só está aqui por conta do Logan não ter aceitado o convite e ter mandado ela ficar de olho no que ia acontecer, finalmente, Cable e Forge surgem surpresos. Aparentemente, Apocalipse apenas brincou com a mente deles, expondo suas hipocrisias a si mesmos. Lin Li, Gorgon e Êxodos já se mandaram, assim como o Senhor Sinistro, que até queria permanecer ali e ver se tirava alguma vantagem da situação, mas depois que o Arcanjo o ameaçou com algumas lâminas bem afiadas, ele achou a sala dos pós de fuga e voltou à sua vida de vilão, tramando novos planos mirabolantes para o futuro. Miragem é a última a chegar, perguntando onde está Doug. E pelo jeito, meus amigos, eu acertei cheio lá no início dessa minissérie. Meu palpite era que o Cifra seria o escolhido. Eu tive uma intuição. Depois da última derrota do Apocalipse, eu senti que ele queria saber dialogar melhor, e quem seria o cara ideal para isso, senão o Doug, que na saga craconiana realmente teve papel de destaque, agindo nas sombras, manipulando muitos dos principais líderes do Conselho Silencioso, e ao mesmo tempo sendo visto como um dos mais valorosos aliados. Apocalipse decreta que ele complete o seu renascimento diante de seu antigo e melhor amigo que está presente aqui, o saudoso Warlock, e sua esposa Bay, a Lua Sangrenta. Os dois serão discípulos do novo herdeiro de Apocalipse, chamado Revelação. Com a queda de Krakoa, é natural que novas lideranças surjam das cinzas. Ele pretende ouvi-las, aprender com elas e, mais importante, revelar o erro que elas estão cometendo. E assim, com esse olhar aterrorizante do novo Apocalipse, eu encerro essa minissérie. Eu percebi que as opiniões acerca dessa história foram bem divergentes. Uns curtiram muito, outros odiaram. Mas digam aí o que vocês acharam desse
nesse final? Quem que apostou no Doug como novo Apocalipse, que foi junto comigo? E o que vocês esperam daqui pra frente dos X-Men? Galera, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar aquele sensacional like. Se inscrevam e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.